Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express com muita informação de Fluminense. Fica aí, só está começando. Vamos atualizar vocês no dia de hoje, nesse sabadão de muita chuva, verdade, aqui no Rio de Janeiro. Não sei como estão nos outros estados aí. Você que está fora do Rio, como é que está a situação por aí aqui? Chuva forte, galera tem que ficar atenta. Tá com alerta vermelho aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o seu Resenha Express está começando. E antes de mais nada, pedir os amigos e amigas para se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like. Quando você faz isso, você diz que esse conteúdo aqui é legal. Você faz esse conteúdo ir mais longe e ajuda o canal a crescer, né? Para que a gente possa estar sempre trazendo informações para vocês referente a Fluminense. Hoje tem aí informações sobre Ganso, dia D para o Ganso, né? Vamos fazer uma atualização aqui sobre Gabriel Fuentes, Renato Gaúcho também, como é que tá aí as tratativas, a forma como o Renato está recebendo o elenco no seu primeiro dia. Hoje tem treino também. E possível venda de jogador formado em Xerém pode trazer milhões aos cofres do clube. A gente vai falar sobre isso agora no seu Resenha Express, começando aí sobre a matéria trazida pelo GE e repercutida pelo Netflu sobre o Ganso. Isso mesmo, dia D para Paulo Henrique Ganso. Notícia trazida pelo Sport TV, GE e repercutida aqui pelo Netflu. O Netflu traz aqui, ó, ainda sem jogar na temporada, Meia já treina com o elenco e a atividade deste sábado, ou seja, hoje, definirá se irá a campo no domingo. Olha, até quinta-feira, a informação que nós aqui do Resenha tínhamos é que ele não jogaria esse jogo. Ele poderia jogar a terceira partida do Flu pelo Campeonato Brasileiro, né? E sem ser a partida do meio da semana da Sul-Americana, a outra do Brasileirão. Mas parece que o Ganso pode jogar hoje, como diz aqui a matéria, ó. Referência técnica do Fluminense, Ganso ainda não jogou no ano em virtude do diagnóstico de miocardite. E vive uma espécie de dia D para seu retorno ao time. Isso porque o treinador deste sábado, o treinamento deste sábado no CT Carlos Castilho será determinante para a definição se ele será ou não relacionado no domingo contra o Bragantino no Maracanã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, como lembra a reportagem, desculpa, é do Lance, não é do GE não, falei errado, galera, do Lance. Aí vai falando mais aqui, ó, Renato falou sobre Ganso, ele falou sobre o Ganso aqui, tá, mas isso aqui não é tão interessante, importante isso aqui, ó, já tem treinado com o elenco, desta maneira, caso participe bem do treino deste sábado, pode até ser relacionado para a partida de domingo. A informação que nós do Resenha tivemos na quinta-feira, tá, na quinta-feira, é que ele não seria relacionado para esse jogo, que ele poderia voltar no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, mas que não jogaria no meio de semana também pela Sul-Americana. Então, a informação que o Lance traz, repercutida pelo Netflu, é que ele pode sim voltar hoje. Hoje não, amanhã. Então a gente vai ter que aguardar aí. E segundo o Lance, tudo vai depender da atuação no treino de hoje, tá bom? Vocês que estão aí, né, na ansiedade, todos nós, né, para a volta do Ganso, saibam então que o treino de hoje lá no CT Carlos Castilho será decisivo aí para a volta do maestro. Mas a informação que eu recebi, eu continuo mantendo, porque não posso dar mole, né, tem que respeitar a minha fonte, é que o Ganso não joga amanhã. Mas está muito próximo, mesmo que não jogue amanhã, está muito próximo do retorno, galera. Mais informações aqui no nosso giro aqui de informações da manhã. O Gabriel Fuentes inicia transição para retorno aos gramados no Fluminense. Notícia aí trazida para vocês pelo GE, repercutida pelo Dia. Está dizendo aqui, o lateral esquerdo Gabriel Fuentes, de 27 anos, iniciou a transição para retornar aos gramados. O colombiano está dando voltas ao redor do CT do Fluminense. Não há uma previsão de quando o atleta estará disponível para jogar novamente. A informação são do portal GE. Galera, eu estou apurando mais aqui para saber quando o Gabriel Fuentes literalmente deve voltar. Não consegui informações ainda, tá? Mas o GE trouxe essas informações aqui que ele já está correndo em volta do CT, né? E que ele está muito próximo de voltar aos gramados, mas não dá uma previsão, tá? E sem Fuentes, o René continua jogando, vai falando aqui, mas a principal informação é essa: ele já corre em volta do CT, já faz alguns exercícios físicos
e está muito próximo do retorno, embora não haja ainda uma data. Com certeza já há uma previsão que a gente ainda não sabe, mas eu prometo que eu estou apurando. Se eu tiver alguma informação, eu vou trazer para vocês, tá bom? E o Renatão? Como é que tá o Renatão como é que foi o Renatão nesse primeiro dia de treino? Vamos ver? Notícia aqui trazida pelo GE. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O que o GE tá falando. Conversas de motivação em nova casa. Retorno do Renato Gaúcho ao Fluminense. E aí vem falando aqui, ó. O treinador, ó, após 11 anos de Renato Gaúcho, está de volta ao Fluminense, apresentado oficialmente na sexta-feira. O treinador aproveitou o primeiro dia de trabalho para conversar com o elenco e com a comissão técnica permanente, né, com o Marcão, o Cadu, além de trabalhar a motivação dos jogadores antes do treino no gramado. Na conversa com o elenco, o Renato aproveitou para levantar a moral dos atletas. O treinador também se ambientou melhor no CT Carlos Castilho, que foi construído após sua última passagem pelo clube em 2014. Antes, os treinos eram em Laranjeiras. Ele já tinha feito um período de treinamentos com o Grêmio no CT no ano passado, por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas, desta vez, retornou como comandante da casa. Com pouco tempo para trabalhar antes da estreia contra o Bragantino, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o Renato Gaúcho chegou ao CT pela manhã e foi recebido e apresentado pelo presidente Mário Bittencourt. Após o contato inicial com os atletas, o treinador reuniu o elenco no auditório, o mesmo onde foi apresentado oficialmente horas depois em coletiva de imprensa. No discurso de apresentação, o Renato tentou passar confiança aos jogadores. O treinador também teve conversas com o Marcão, auxiliar técnico permanente da equipe, que acompanha o grupo, entre idas e vindas há mais de 10 anos, e foi o responsável por comandar a equipe na vitória contra o Once Caldas, na última terça-feira, no primeiro jogo da fase de grupo da Sul-Americana. Ainda jogador, Marcão foi comandado por Renato Gaúcho em 2002 e 2003, nas primeiras passagens do treinador pelo clube. E aí vem falando, na sequência, Renato foi ao gramado do CT, acompanhado da comissão técnica. No clube também reencontrou o auxiliar Cadu, com quem jogou em 1925, no ano em que marcou o gol de barriga contra o Flamengo, que deu o título para o Fluminense. Renato conversou bastante com os jogadores no gramado e comandou o primeiro treino tático da equipe. Também aproveitou a oportunidade para conhecer melhor alguns atletas, além de rever alguns velhos conhecidos, como Thiago Silva, Thiago Santos, com quem trabalhou em outras oportunidades. Neste sábado, isso aqui é muito importante, voltará a comandar a equipe para definir o time que enfrentará o Bragantino no domingo às 16 horas pela segunda rodada do Brasileirão. Existe a expectativa de que Ganso volte a ser relacionado para o jogo e voltou a treinar com o grupo após estar recuperado do diagnóstico de miocardite. Vem falando sobre isso aqui. Galera, o treino de hoje, segundo a imprensa está tratando, é o treino dia D, tanto para definir se o Ganso joga, quanto para definir a escalação. A informação que eu tive de um amigo que esteve na entrevista coletiva ontem, né, e que representa outro canal, né, ele me deu uma informação dizendo o seguinte: Quintela, a escalação que o Fluminense deve ir a campo deve ser praticamente a mesma escalação contra o Once Caldas. Renato não teve tempo para fazer mudanças. Ele vai manter aquilo que o Marcão passar para ele. Não tem muito tempo para fazer mudanças. Talvez a entrada do Thiago Santos na volância, alguma outra coisa ali, mas não tem muito o que mexer nesse momento porque ele não teve tempo de trabalhar. E faz sentido, galera. Não dá para o Renato realmente, um dia de treino ou dois, fazer tantas mexidas para um jogo que vai acontecer no domingo. Então acho que a galera tem que estar com pouca expectativa de mudança nesse momento. Não faz sentido ele fazer mudanças nesse momento, tá? Inclusive, eu queria convidar vocês para o nosso pré-jogo hoje, às 19 horas, Fluminense e Bragantino. Faremos um pré-jogo com muita informação sobre arbitragem, sobre Fluminense, sobre Bragantino. E eu espero a presença de vocês hoje aqui no canal, tá bom? Então, hoje, 19 horas, eu aguardo vocês para essa resenha. Dando sequência aí, galera, o consórcio Fla-Flu no Maracanã tá para receber uma bolada muito grande, tá bom? Notícia trazida pelo GE aí, ó. Consórcio Fla-Flu estima a maior venda de naming rights do Brasil, mas aguarda governo do Rio. E aí vem falando aqui que em movimentos nem tão silenciosos, principalmente depois que o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista Ubap, tratou do tema em reunião do Conselho Deliberativo, o consórcio Fla-Flu espera avançar na venda do naming rights do Maracanã ainda neste ano. O processo vai depender da aprovação do governo do estado do Rio de Janeiro, mas há otimismo em fechar o maior contrato do Brasil em naming rights. Aí vem falando aqui mais embaixo sobre isso, né? Que a diretoria do Flamengo tem a participação de 65% societária no consórcio, ainda estuda o tema
e acena para o mercado sobre a possibilidade, mas ainda espera amadurecer o plano para consultar oficialmente o governo do estado do Rio de Janeiro, e vem falando aqui sobre o tempo, né, que são 35 anos, aquela coisa toda. Já saiu algumas informações de quanto, né, poderá ser recebido, fala-se em torno até de 60 milhões, mas aqui na matéria do GE não entra tanto em detalhes, né, de valores, mas diz que está muito próximo de fechar aí o name right até o fim do contrato do Maracanã de aquisição. Então isso pode acontecer, galera, tá muito próximo mesmo, tá bom? Dando sequência aí, galera, venda milionária pode render muito dinheiro pro Fluminense, tá? Jovem da base do Fluminense está muito próximo de ser vendido. Trata-se do garoto João Pedro, que está arrebentando na Inglaterra, inclusive com convocações para a seleção brasileira. Aqui do Flash Score, o Liverpool está muito próximo de contratar. Quem trouxe essa informação é o Erken Konur, o jornalista especialista em futebol inglês. Erken Konur trouxe essa informação, está aqui, ó, sobre o João Pedro, tá? Deixa eu abrir aqui melhor a matéria dele aqui para vocês poderem ver. Vai falando aqui que João Pedro está muito próximo de ser o sucessor de Nunes lá no Liverpool. Aí vai falando mais aqui sobre a matéria. Tem uma thread aqui da matéria, tá? Mas essa é a realidade. O Bridgestone estabeleceu um preço de 50 milhões de euros, 307,5 milhões pelo atacante, significativamente mais barato do que outras opções para o setor, como Alexander Isak, do Newcastle. Então, se for vendido por 50 milhões de euros, o Fluminense, pela cláusula de solidariedade, teria direito aí a 5 milhões de euros. 5 milhões de euros em reais hoje, galera, seria aí algo em torno de quantos reais aí? Algo em torno de quase 50 milhões de reais, isso mesmo? Ou eu estou equivocado aqui? Fazendo a mudança aqui para reais. 30 milhões, né? Quase 30 milhões de reais, mais ou menos, seria, isso aí, 30 milhões de reais seria a negociação. Imagina aí, o Fluminense recebendo 30 milhões de reais nessa cláusula de solidariedade. Então, uma boa grana, vamos combinar, tá para entrar no Fluminense. O João Pedro tem se destacado muito pelo Brighton, então, muito próximo de acontecer isso. Beleza, galera? Então, essas aí foram as informações do dia. Quero agradecer a vocês pela moral. Lembrando que hoje tem o nosso pré-jogo. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!